Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Convido você agora, irmão, para lermos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aí. A nossa meditação ela está em Hebreus 12, todo o capítulo. Mas como o capítulo é longo, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas se você sentir, seria muito importante se você pudesse ler o capítulo 12 de Hebreus calmamente, para entender a mensagem de Deus ao nosso coração nesta noite. Na quarta-feira, nós tivemos aqui uma mensagem como tema Tarde Demais para Ser Salvo. E aprendemos que Jesus ensinou que haverá uma grande multidão querendo entrar na salvação quando ela não for mais possível. Vai ter muita gente batendo na porta, dizendo, abre-nos, Senhor. E a porta esteve aberta há muito tempo, eles não quiseram entrar. Agora ela está fechada, ela não pode mais ser aberta. Jesus estava respondendo a pergunta de um homem que queria saber se poucos eram os salvos. E Jesus dá na sua resposta um clima de urgência, riqueza de detalhes. E ele orienta os discípulos que estão ouvindo a resposta, dizendo, vocês precisam se esforçar. Vocês precisam lutar, competir, valorizar essa oportunidade de Deus, para que vocês não fiquem fora. O esforço de Deus, o sacrifício de Deus, o esforço de Jesus, o esforço do Espírito Santo, a mobilização dos anjos, tudo foi feito em prol do homem. E Jesus está ensinando os discípulos, dizendo, agora vocês precisam também querer. Deus está, os céus está, os anjos estão olhando, assistindo, acompanhando e vendo o vosso interesse ou desinteresse a respeito disso que Deus fez por vocês. Então, seguindo esse raciocínio que começou na quarta, eu ainda quero dizer como introdução que o mundo está cada vez mais longe de Deus. O mundo vive como se Deus estivesse morto. O mundo vive como se Deus nem existisse. As religiões fizeram de Deus um negócio, uma distração, um passatempo. E os salvos de Deus, eles estão atentos, eles estão apostos, eles estão se esforçando, eles estão levando a sério essa proposta de Deus de salvá-los em Cristo Jesus. Então, queridos, há um povo na terra, né, que foi chamado por Deus para viver mais perto de Deus. Porque onde Deus não estiver, ali nada existirá. Onde Deus morrer, ali tudo morrerá. Isso é uma revelação bíblica. Pode ser numa vida, numa família, numa nação, numa geração. A vida está em Deus. Nós não apenas fomos criados por Deus, mas nós fomos criados em Deus.
E a nossa vida funciona para sempre em Deus. Quando você tira Deus, tudo que sobra, tudo, exatamente tudo, é por um tempo. É em partes, é passageiro. Se perguntássemos para o mundo, por que as pessoas estão longe de Deus? Porque eles foram enganados a respeito de Deus, e está cada um procurando ao seu modo a maneira de ser feliz, de ter sucesso, de vencer. São pessoas boas, é gente interessante, mas eles estão em busca de realizações. Cada um escolheu um motivo para viver e às vezes nessa escolha Deus não apareceu. Estão vivendo longe. E o que eles não sabem é que essa distância vai se aumentando. Chegará um tempo quando não será possível mais. A Bíblia fala de uma separação eterna, horrível, já revelada para todos, antes dela acontecer. Então a igreja, os salvos hoje, eles já incomodam aqui. Muita gente incomodada com a Bíblia, com Deus, com Jesus, com a palavra. Eles querem que isso acabe logo. Como também a própria igreja já se sente incomodada nesse mundo de tanta maldade, de tanta injustiça, de tanta coisa errada. A separação pode ser percebida a olho nu. É o que a Bíblia ensina, luz e trevas, elas não coabitam. Onde uma está, a outra não consegue estar. Mas se perguntássemos por que tanta gente boa está vivendo longe de Deus, se nós somos criados por Deus e em Deus e fora de Deus a gente tem data de vencimento. Tem tempo marcado para morrer para sempre. Nós deveríamos todos correr para Deus. Os motivos que cada um elegeu para ser feliz na vida. Talvez se eles olhassem até no dicionário o significado da palavra felicidade, eles desistiriam. O nosso dicionário traduz como felicidade estado de ser feliz. O que é ser feliz? Feliz, o próprio dicionário diz, é aquele que goza de satisfação. E o que é satisfação? O próprio dicionário vai dizer que é aquele que se satisfez, está pleno, acabou sua busca. E estar pleno, satisfeito, não tem nada a ver com sucesso, não tem nada a ver com lugares, não tem nada a ver com realizações, nem com compras. O mundo está repleto de pessoas de sucesso insatisfeitas. O mundo está repleto de pessoas que não tiveram sucesso e estão satisfeitas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós é que elegemos essas coisas. Mas o Salmo 1 vai dizer, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É o segredo da felicidade. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Sabe como será esse homem? Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água corrente. Oh, não precisa falar mais nada. Você sabe o que acontece com uma árvore na beira do rio? Suas folhas não caem, ela dá o seu fruto na estação própria, ela vence, enquanto as outras murcham, ela não. Por que essa árvore? Porque ela está junto da água. Ela e a água foram criadas uma para a outra. E o Salmo não está falando da planta e nem da água, ele está falando da pessoa. Ele fala a pessoa que consegue ter o seu prazer na lei do Senhor, em Deus. E aí você vai encontrar dezenas de salmos e centenas de versículos ensinando o homem que ele, sem Deus, ele é um projeto falido. Pode fazer o plano mais brilhante que você quiser. A Bíblia vai te ensinar que feliz é aquele que se refugia no Senhor, é aquele que alcançou a misericórdia, é aquele que a justiça de Deus o alcançou,
é aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, é aquele que perante de Deus ele não tem culpa, é aquele que Deus chama de meu povo, ele chama Deus de meu Deus. A lista é grande. Conceito de feliz. Aí você vai para o mundo, não aparece nenhum desses conceitos, aí são outros. O mundo vai dizer que felicidade é você fazer o que os seus olhos desejam, mas você sabe que os seus olhos não podem te fazer feliz, ele pode te proporcionar momentos felizes. Todos os nossos sentidos, seus olhos, seus ouvidos, esses sentimentos passageiros, eles passam pelos olhos, ouvido, paladar, tato, olfato, são as entradas. Por isso você vai ver muita gente vivendo uma vida compulsiva em função dos sentidos. Porque eles estão atendendo os sentidos para se sentirem melhor. Os teus olhos vai dizer, se você estivesse num lugar lindo, numa cidade linda, que você olhasse em volta e tudo é maravilhoso, você ficaria feliz. E você vai lá e talvez você fique por um momento, mas é momentos. Depois de alguns dias ali, você vai ver que aquilo não te preenche mais, porque os nossos olhos são insaciáveis. O nosso corpo, ele não se sacia. O seu paladar vai te conduzir de comida em comida, de bebida em bebida, e ele vai pensar nos banquetes e nas bebidas, e aquilo te proporciona um momento de felicidade. São momentos. No dia seguinte, já passou. E para bancar tudo isso que a sua própria alma deseja e o mundo proporciona, você entende que sucesso encurta o caminho. Sucesso te traz um monte de tudo isso daqui. Mas o mundo está aí, qualquer pessoa que colocar um pouquinho de sentido, onde existe um pouco ou muito de tudo isso daqui, você vai ver que não tem felicidade ali. Você já deve ter passado pela experiência de pensar, quando eu tiver 18 anos eu vou ser feliz, quando eu me formar eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu comprar eu vou ser feliz, quando eu chegar eu vou ser feliz. E você chegou, e você comprou, e você casou, e você descobriu que a felicidade não estava lá. Era só uma forma do mundo conduzir as pessoas. A Bíblia nunca disse para ninguém que a felicidade está ali. A Bíblia, ela caminha na mesma direção do dicionário. Felicidade é o estado de ser feliz, e feliz é satisfação. Satisfeito é alguém que está pleno. Imagine que você estava morrendo de sede, alguém te deu água à vontade, depois ele te oferece água, e você diz, estou satisfeito. Acabou a tua busca. Acabou a tua inquietação. Acabou sua fuga. Acabou sua crise interior. Crise existencial. Você achou a conexão da vida. E isso pode acontecer com alguém que vive com o mínimo do mínimo. Ele está pleno. Tem gente que tem muito e não está satisfeito. E tem gente que tem pouco e está satisfeito. Porque essa felicidade não passa pelas coisas. Tem a ver com Deus. Felicidade e infelicidade, a despeito de tudo aquilo que a vida te trouxer, de todos os enfrentamentos, de todas as guerras, tem a ver com a distância que você vive de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Vamos decorar isso. Felicidade e infelicidade tem a ver diretamente com a distância que você vive de Deus. Não é que você fala de Deus. Estou falando vida prática, viver com, em comunhão. Hoje é dia de renovar a comunhão. Se uma pessoa vive longe de Deus, ela pode ter momentos felizes e momentos felizes. Isso vai virar uma compulsão e ela nunca será feliz. E isso não é uma praga.
É porque ela foi criada em Deus. Jesus, para ilustrar isso, falou assim: olha, eu sou uma videira, eu sou uma árvore, e vocês são os ramos. Vocês não têm vida em vocês mesmos. Se cortar vocês da árvore, acabou. Pode colocar no palácio, pode colocar no vaso, pode embrulhar, pode fazer festa, pode fotografar e distribuir para o mundo todo. Ele falou: é questão de tempo, vai morrer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem nem existir, nem sonhar. Porque sem Deus, o que vem pela frente é pesadelo. Felicidade não é uma coisa que a gente faz. Felicidade é um resultado daquilo que a gente faz, de como a gente vive. Tanto é que se você seguir uma orientação do mundo, que diz para você onde a felicidade está, é lá, e você chega lá, você não pode falar para você: ó, você já está aqui onde você queria estar, fica feliz. Não, felicidade é um resultado. Não é uma operação, é o que resulta. E o resultado, ele aparece quando você está pleno. Quando não tem nada de errado, quando você está conectado com a vida. Isso não passa pelas coisas, isso não passa pelo mundo. Tua vida tinha um buraco do tamanho de Deus. Deus entrou aí, preencheu. Por isso o último versículo da Bíblia, o último, primeiro começa anunciando a graça da criação, primeiro da salvação é anunciando Jesus, e o último versículo fala que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Paulo, nos seus piores momentos, quando ele clamou a Deus por vida, Deus falou: a minha graça te basta. Ele estava dizendo: ó, no mundo nada basta. Sempre vai faltar. O buraco vai estar lá. O vazio vai estar lá. Te conduzindo de um para outro ponto. Consumindo realizações. Trazendo frustrações. Em Deus, a busca acaba. Em Deus, o vazio se preenche. Mas, às vezes, nós confundimos esse em Deus com ir na igreja, frequentar uma religião. Tudo isso ajuda. A religião existe para isso. Para nos levar para Deus. Se ela falhar nessa missão, ela não presta, ela não serve para nada. Ela é uma enrolação, ela é uma enganação. O objetivo dela não é trazer as pessoas para ela, é levar as pessoas para Deus. Religião vem de religare e é religar com Deus. Não é religar com a instituição. A instituição não pode fazer nada por ninguém. A instituição não tem bênção para dar, ela é uma coisa morta. Ela está viva porque nós estamos aqui, e porque nós estamos aqui é que Deus está aqui, e a vida está exatamente aí, em Deus, em nós e na nossa comunhão com Ele. Amém, queridos? Nesse curto espaço de tempo, o capítulo 12 do livro de Hebreus, se você ver no versículo 1 do capítulo 12, vou pedir até para projetar aqui, para você não perder tempo. Olha aqui, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, veja bem, tendo em mente que a felicidade é um resultado, é o que resulta, não é a operação, e ela só virá para a nossa vida em Deus. Ela não virá em lugares. Porque nós não moramos em lugares, nós moramos em nós mesmos. Já tive a oportunidade de ajudar gente que, se eu morasse em tal cidade, se eu vivesse em tal lugar, se eu me relacionasse com as pessoas de lá. Não, queridos, você mora em você. E você pode ir para a cidade que você quiser, se dentro de você não estiver conectado com a vida, onde você for, a insatisfação te acompanhará. Porque você não mora em cidades, você reside, você mora em você.
com seus olhos, com seu olfato, com seu tato, com seu paladar, com seu espírito, com a sua alma, no seu corpo. É aí que você mora. É aí que a gente tem que arrumar as coisas. Se você não se conectar com a vida aí, não adianta procurar lugares. Não adianta procurar programas. Não adianta procurar pessoas. Não adianta procurar no mundo virtual. O mundo virtual é fascinante, mas nós somos de verdade. A nossa dor dói de verdade, a morte vai doer de verdade. Os nossos problemas são de verdade, não são virtuais. O mundo virtual, ele serve para te embriagar quanto à realidade, mas quando você precisar de vida, vai ter que ser vida real. Porque nós somos de verdade, nós não somos virtuais. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, portanto, nós temos uma multidão nos assistindo. Anjos, criaturas celestiais, os santos que já foram transformados, o Espírito que intercede por nós, e eles querem a sua vitória, que você vá para onde eles estão. E ele está dizendo, então, você precisa se desembaraçar, você precisa se livrar dessas redes, você precisa rejeitar o pecado que tenazmente te assedia. Nesse chamado de Deus para viver mais perto dele, aonde a vida acontece, você vai ter esses embaraços aqui, ó, barreiras mundanas, espirituais, carnais, chamado aqui pelo escritor de peso, redes, assédios. Você vai precisar enfrentar isso. É preciso da nossa parte uma concentração. O que está sendo proposto aqui é a felicidade eterna, aquilo que é permanente, é o chamado. Na quarta-feira nós estudamos o termo na sua origem, o grego agonizomai, que quer dizer entrar em luta, contender com o inimigo, vencer obstáculos. Quando Jesus usa o termo porfiar e entrar pela porta estreita, vocês têm que se esforçar para andar no caminho apertado. O termo ali agonizomai, ele está dizendo, é como quem entra numa competição, é como quem vence obstáculos, é como quem enfrenta inimigos. E o escritor vai dizer, e nessa caminhada, nesse enfrentamento, você precisa olhar firmemente para Jesus, olha lá, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Por que você tem que olhar para ele? Porque ele, pelo gozo, pelo gozo da carreira que lhe estava proposta, ele suportou grande afronta. E ele não fez caso dessa grande afronta por amor à minha vida. Ele está dizendo, o autor e o consumador da minha fé, pela alegria de me salvar, ele sofreu grande afronta. Ele suportou o grande enfrentamento, mas estava proposto no coração dele a alegria de nos salvar. E pela alegria de me salvar, ele não fez caso da grande afronta, sofrida na cruz do Calvário, que você conhece muito bem. Aí ele vai dizer no versículo 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não venha se fatigar, desmaiando em vossa alma. No versículo 4 em diante, ele vai dizer assim, olha, vocês ainda não lutaram contra o pecado até o sangue. Quem aqui já enfrentou a carne, as trevas, as barreiras que te separam de Jesus, até derramar seu próprio sangue? Não, vocês não enfrentaram isso. Teve muita gente que já enfrentou. Mas escrevendo para a igreja e para os hebreus, ele disse, vocês não. Então por que já desmaiou? Você desconsiderou
A proposta é vida eterna, é galardão eterno, é viver com Deus. Você está sendo assistido por incontáveis hostes de anjos, acompanhando sua vida, e às vezes vendo lá o corpo mole, às vezes vendo a alma desmaiada, a mão decaída, o joelho trôpego, como se fosse por uma coisa qualquer. Perdeu o foco de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Esqueceu da herança proposta por Deus em Cristo Jesus. Não é nada pequeno, é algo eterno. Aí Jesus, como disse na quarta-feira, ele falou assim, um dia, quando vocês olhar o reino dos céus, não vai precisar mais crer, vocês vão ver. Falou para Israel. E quando vocês olhar lá dentro e ver Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, e vocês do lado de fora, vocês vão prantear e vão dizer, abre-nos. Sabe o que Jesus está dizendo? Para as pessoas que não acreditam no reino dos céus hoje, que um dia eles vão ver. E não somente vão ver o reino, eles vão ver pessoas que eles conheceram lá dentro. E eles vão estar de fora. Por quê? Menosprezo, preguiça, desinteresse. Foram gigantes para as coisas passageiras, mas foram moles para as coisas eternas. Foram guerreiros por coisas menores, relapsos por coisas maiores. Falei, quando o pai de família se levantar falando de Deus e fechar a porta, está fechado. Vai acontecer igual no dilúvio. A oração abre-nos. Esteve aberta há tanto tempo. Por que não entraram? Então, queridos, o texto todo, ele vai nos fazer um convite com riqueza de detalhes, com revelações profundas, que a gente não pode vê-las todas agora, mas dizendo assim, olha, Deus chama o seu povo para viver mais perto dele. Primeiro, porque ali você viverá pleno, com ou sem sucesso, com ou sem coisas. Suas compulsões acabarão, suas crises existenciais acabarão. Você não será imune nem poupado de problemas, mas você estará resolvido, satisfeito. Como se alguém perguntasse para você, no meio da sua maior necessidade, o que você precisa? Você diria nada. Tenho Deus e Deus é tudo que eu preciso. Estou pleno. Não é me achei, fui achado. Aceitei que fui aceito. Amei porque fui amado. Deus me encontrou e houve uma entrega de Deus por mim e uma entrega minha por Ele. Pronto. Aquilo que o mundo oferece, que é passageiro, que são oportunidades para os melhores, para os maiores, o texto vai dizer assim, olha, vocês precisam seguir a paz com todo e a santificação. Santificação é isso, ficar perto. É chamado de santo aquilo que é usado para. Não tem nada a ver com beatificação, canonização. Santo é alguém que é só de Deus. Ele não é de Deus e do mundo, de Deus e do diabo, ele não é de Deus e das trevas, ele não tem vida dupla, ele não tem vários amores, ele não tem vários relacionamentos, ele não é eclético, que acredita em tudo. Não, é alguém que se achou em Deus, foi achado em Deus, e ele está pleno com Deus, e ele é só de Deus, é fechado com Deus e pronto. Falou, sem isso ninguém verá o Senhor. Vocês precisam viver em paz e em santificação. É um chamado para você se aproximar. Viver mais perto. Ah, mas nós que estamos aqui para tomar a ceia, nós já vivemos perto. Sim. Mas o convite é, quanto menos vida você tem, mais de vida você precisa. Então se aproxime. Ah, eu não consigo, para mim não dá, minha vida é corrida.
o texto vai dizer, olha, se liberte. Joga esse fardo fora. Se livra dessas redes. Está sendo assediado pelo pecado? Lembre-se que o pecado é a causa da morte, morte eterna. A morte só é um efeito. A causa dela é o pecado. Então se livra daquilo que pode te matá-lo para sempre. E você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus, você tem a ajuda de Deus. Ele está dizendo, não se separe de Deus. Não viva longe, não se aparte, não faça isso com você. Deus quer ver em nós esforço, vontade de, dedicação, amor, interesse em viver com Ele. É aí que a vida acontece. É aí que o mal se dissipa. É aí que os encantamentos do mundo perdem suas cores. É aí que todo tipo de embaraço se desembaraça em Deus. Existe muita gente muito séria querendo melhorar para Deus. Ninguém melhora para Deus. Nós melhoramos em Deus. Quem está esperando melhorar para Deus vai morrer piorando. É nele que a gente melhora, é Ele que nos cura, é Ele que nos restaura, é dele que flui a vida, é nele que nós nos completamos, tudo está nele. E todo o capítulo 12, ele vai nos orientar a vivermos mais perto. Ah, você vai dizer, é claro, todo mundo vai dizer, não, já estou perto de Deus. Já usou todo o seu esforço para isso? Toda a sua dedicação? Não há mais nada que possamos fazer para melhorar esse relacionamento? Lembra de Jesus respondendo várias vezes, olha, toda a lei depende de ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua força? Ou isso só é mais uma desculpa dizendo, não, eu já estou e pronto? Quando Jesus disse que muita gente vai se interessar pela salvação quando ela não for mais possível, essas pessoas vão dizer para Deus, quando Ele dizer assim para eles, olha, não conheço vocês. Como? A gente estava lá nas festas, a gente comia junto. O Senhor ensinou na minha cidade, o Senhor passou na minha rua. Eu não sei quem são vocês que praticais a iniquidade. Praticais é vida prática, gente que praticou uma vida longe de Deus. Como se Ele não existisse. O mundo, queridos, está se distanciando cada vez mais. E a verdadeira igreja de Jesus, a invisível, ela está se aproximando cada vez mais. A separação já está se dando há algum tempo. Ela vai se acentuando a cada dia, até chegar o dia que a igreja vai embora e o mundo fica aqui. Todas as parábolas, elas terminam numa violenta separação. Numa grande ruptura, onde os de Deus vão para um lado e aqueles que não quiseram viver com Deus vão para o outro. Então este chamado para vivermos mais perto de Deus é um chamado que diz assim, olha a proposta. Jesus, por esta proposta, sofreu grande afronta. Ele não deu a mínima para a afronta. O que o motivou? A alegria da proposta de salvar um povo com o seu sangue. Suportou grande afronta, suportou grande desprezo, suportou uma missão longa de 33 anos, passando pelo ventre de Maria e morrendo na cruz do Calvário, sendo rejeitado e sofreu todo tipo de sofrimento, mas que ele não fez caso disso não. Ele não se importou com isso não, pela proposta. E a mesma proposta agora é feita a nós. E diz o texto, você não vai fazer como Esaú, né? Que Esaú sabia que a bênção da primogenitura era uma bênção lá para o futuro. E ele não queria saber de futuro, ele queria de coisas na hora. E alguém propôs para ele, quer vender tua bênção da primogenitura a troco de um guisado saboroso?
E ele falou, está feito, pode preparar, é agora. Só que um dia ele chorou amargamente pela bênção. Ele falou, meu pai, eu também queria outra bênção. Falou, não tem mais. Era sua. Tinha caído graciosamente sobre a sua cabeça. Era uma dádiva de Deus, um presente de Deus, tudo isso era seu. Você menosprezou. E o texto, queridos, projeta aí para mim o 22, 23 e 24. Os que antecedem vai dizer assim, olha, nós não estamos como Israel, correndo para encontrar com Deus no Monte Sinai. Ele vai dizer assim, ó, o encontro do Monte Sinai foi horrível. Quando Deus deu a lei para Moisés foi horrível? Foi. O povo ficou embaixo no pé do monte, Moisés subiu no monte, e quando Deus foi falar com Moisés no monte, houve raios, trovões, escuridão, o monte tremia, o som dos chofares era um estridente, e o povo ficou pasmo de medo. Se um cachorro tocasse no monte, morria. Se um animal tocasse no monte, morria. Porque Deus tinha visitado aquele lugar para escrever os mandamentos. O escritor aos Hebreus vai dizer, aqueles que queriam encontrar com Deus no Sinai, o encontro foi horrível. O próprio Moisés chegou a testemunhar, eu estou aterrado e trêmulo. E o povo falou para Moisés, nós não queremos mais que Deus fale conosco. Deus fale com você, você fala com a gente. Ele é muito poderoso, o monte Sinai tremia. Os céus eram riscados de relâmpagos. O escritor vai dizer assim, nós não estamos encontrando com Deus na lei, nós estamos encontrando com Deus na graça. O 22 vai dizer assim, não tendo chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. 23, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O nosso chamado para viver mais perto de Deus é um chamado para viver perto do Deus vivo, das incontáveis hostes de anjos que estão a serviço de Deus, da igreja invisível universal, daqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus, daqueles que já estão lá, que são os espíritos aperfeiçoados. É uma corrida para o Deus vivo, para Jesus, o mediador da antiga aliança, o mediador da nova aliança, que cumpriu a antiga aliança. Aí no versículo 25 ele vai dizer, então tende cuidado, não recuseis ao que fala. E no versículo 28 ele vai dizer, servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, queridos? Embora o texto seja um tanto assustador, ele está mostrando o poder de Deus e faz um convite gracioso para o seu povo se aproximar. Santificação, ele falou, vem viver mais perto. Que tal a gente atender esse convite e dizer assim, eu quero viver mais perto de Deus, estou muito longe. Às vezes a nossa conexão é via culto, é de vez em quando, é via problemas. Não, um chamado para viver mais perto de Deus. O que isso vai te proporcionar? Vida plena. Cessar a busca, a compulsão, a crise, a correria louca de atender o engano do mundo de um para o outro lado, sendo levado de um canto para o outro e com realizações
consumidas pela cobiça, onde as pessoas fazem tanto, se orgulham tanto, mas nunca estão plenas, nunca estão satisfeitas. Já percebeu que as pessoas da Bíblia que encontravam com Jesus, acabava essa inquietação? Havia um preenchimento, a graça que basta. Hoje, queridos, nós somos chamados a essa comunhão. Um monte de coisa que você gostaria de saber de Deus, de ter de Deus, de receber de Deus. Não tem como receber à distância. Isso você recebe em Deus, na conexão, na aproximação. Quem está me entendendo, diga amém. As coisas ruins, elas vão embora como vai a neblina no sol. Por quê? Porque Deus, onde Ele está, Ele é luz. Onde Deus habita, o mal não pode permanecer. Onde Deus preenche, não sobra lugar para mais nada. É natural. Não é aquele caminho terrível da religião que você tem que fazer, porque Deus está cobrando isso, porque Deus está cobrando aquilo, porque você tem que fazer aquilo. Nada disso. É um caminho sereno, tranquilo, suave, abençoador. É só uma decisão de reconhecer o quanto Deus andou na sua direção e mostrar dedicação de andar na direção. Ah, você vai ter seus obstáculos? Enfrente-os. A tua carne não está nem um pouquinho interessada? Enfrenta ela. Você não é apenas um corpo, você habita num corpo. Nós não somos apenas olhos, nem ouvidos e nem estômago. Nós temos isso, mas não somos isso. Somos mais do que isso. Somos o fôlego de Deus encarnado. O Espírito de Deus. A nossa origem é celestial. O nosso corpo é barro. E por isso ele volta para lá, para o pó. Mas nós não somos barro. O fôlego de vida que nos deu alma e espírito veio do próprio Criador. E é nele que a gente volta para a vida. Para onde a gente nunca deveria ter saído. A nossa origem. Então, queridos, esse caminho para Deus é um convite. E o escritor vai dizer assim, portanto, por que essa mão descaída, por que essa alma desmaiada, por que esse joelho trôpego? Você deixou de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé? Volte a olhar. Volte a operar as suas mãos, volte a direcionar os seus pés para onde a vida flui. Porque se você se distanciar de Deus, se nós nos distanciarmos, onde Deus não está, ali não há vida. Onde Jesus morreu, tudo morrerá. Jesus é Deus possível. Deus é possível em Jesus. Ah, você vai dizer assim, mas tem tanta gente que não está nem aí com Deus, elas não vivem com Deus e a vida delas acontece. Exatamente isso que Jesus estava dizendo. Porque eles não estão na presença de Deus, Deus não pode tratar com eles, senão eles seriam fulminados. Sem Jesus, a pessoa não pode ter um encontro com Deus e viver. Por isso eles vão se encontrar no juízo, porque lá eles vão encontrar e morrer. Então as pessoas que não estão em Jesus, elas estão vivendo uma vida solo, sob sua direção, e realmente Deus não está nem aí com elas não. Por isso ele disse, não vos conheço. Porque se Deus fosse tratar com cada um, eles cairiam, mortos, no exato momento em que Deus se aproximasse. E por que nós não caímos? Porque Deus em Jesus é possível. Deus só é possível em Jesus. E porque nós estamos em Jesus, pelos méritos de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus. O mundo não, o mundo segue seu caminho. Então a vida para eles acontece, a vida vai do jeito que eles querem, mas o dia que eles forem se encontrar com Deus, vai ser para morrer. Porque Deus sem Jesus não é possível ao homem. Amém, queridos?
Que Deus nos abençoe a respondermos com dedicação, com interesse, com sinceridade a este chamado para viver mais perto de Deus. Tome uma decisão. Vamos tomar uma decisão hoje. Eu quero viver mais perto de Deus. Se você está perto, chegue mais perto ainda. Vamos nos aproximar, viver aonde a vida acontece. O mal se dissipará, os problemas se resolverão e nós viveremos felizes, plenos, satisfeitos. Com ou sem sucesso, não importa o que a vida lhe trouxer, é em Deus que a vida acontece. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém?